Polícia Civil de Uberlândia prendeu um homem suspeito pelo crime de violação sexual. Ele seria um líder religioso que usava de momentos de cura espiritual para tocar as vítimas. Quem vai trazer os detalhes desse caso para a gente começar a explicar essa história é o Tarsis Duarte. Tarsis, que acompanhou parte do trabalho da Polícia Civil em cima desse caso. Tarsis, boa noite para você. Não estamos falando de um caso de estupro, só para reforçar, estamos falando de um caso de violação sexual, que é diferente, apesar de mexer com a dignidade, com o corpo de mulheres, mas são tipificações penais completamente diferentes. Exatamente, Luciana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. A Polícia Civil aqui de Uberlândia divulgou agora há pouco em uma coletiva de imprensa que prendeu na última sexta-feira o pastor Wagner Martins Pereira, de 44 anos. Ele que morava no bairro Lídice, aqui em Uberlândia, no mesmo local mantinha uma igreja. E teria sido nesse local que ele teria abusado de uma fiel. Bom, essa mulher de 32 anos relatou à polícia que procurou o pastor para se aconselhar, porque ela tinha acabado de sair de um relacionamento, tinha terminado o casamento que mantinha com o marido. Procurou o marido, procurou o pastor para se aconselhar. E aí, esse homem, o Wagner, ele teria aconselhado uma unção que incluía toques às partes íntimas. Foi aí que tudo teria acontecido. Bom, a investigação da polícia partiu dessa denúncia. Bom, a Polícia Civil indiciou o Wagner pelo crime de violação sexual mediante fraude. A reportagem está quase pronta, a gente vai acompanhar daqui a pouco, mas agora a gente vai ver um trechinho da fala da delegada responsável pelo inquérito que explicou como a justiça entende esse crime. Vamos acompanhar. O delito que a gente enquadrou ele se chama violação sexual mediante fraude. Nesses casos, há a prática de conjunção carnal ou de ato libidinoso, mas não é mediante violência ou grave ameaça, é mediante um argumento que faz a vítima acreditar que ela está sendo, no caso específico, que ela está tendo uma cura espiritual, que ela está tendo uma quebra de maldição, e ela concorda com a prática dessa situação porque ela foi iludida, né? Essa vítima, especificamente, ela estava passando por um problema pessoal de separação no casamento, um casamento que inclusive foi feito na igreja dele, e ele propôs para ela uma cura espiritual através de um processo de unção. E nesse procedimento de unção, ele tocou as partes íntimas dela. A Polícia Civil também informou que outras três fiéis ali dessa igreja teriam recebido a mesma proposta, ou seja, houve uma tentativa com relação a outras 3 mulheres. A Polícia Civil busca agora identificar outras possíveis vítimas desse pastor que já se encontra preso no presídio Professor Jaci de Assis. O que se sabe sobre Wagner Martins Pereira, de 44 anos? Vamos ver o que a polícia disse. A polícia sabe até o momento é que ele veio de outro estado, do Tocantins. Ele estava em Uberlândia há mais ou menos uns 2 anos e ele realizava esse culto na casa dele, que é uma casa localizada ali no bairro Lídice, e mais ou menos umas 100 pessoas participavam desse culto. Mas era uma igreja mesmo, que tinha batismo, casamento, dízimo, e inclusive ele também, diariamente, ele tinha um programa numa rádio gospel, que ele também divulgava a palavra, né? Todo esse trabalho de investigação foi coordenado pela Delegacia da Mulher. A doutora Ana recebeu todas as equipes de imprensa. Daqui a pouquinho você vai acompanhar no Cidade Alerta Minas uma reportagem completa, trazendo os detalhes desse trabalho de investigação. Segundo a polícia, inclusive, há poucos meses foi realizado um trabalho de busca e apreensão na casa desse homem, onde funciona aí a igreja fundada por ele. Depois, essa investigação continuou até que culminou com a prisão dele realizada pela Polícia Civil. Uma vítima confirmou. Existe aí informação, inclusive, que ela teria um material, um registro dessa confissão do próprio pastor que teria cometido esses atos aí, teria acariciado essa mulher. Agora, outras 3 vítimas já foram ouvidas, foram caracterizadas aí como tentativa, mas essa investigação, mesmo com o pastor Wagner já preso,
ela vai continuar. Isso porque a polícia não descarta que ele tenha agido com outras pessoas, já que essa igreja fundada por ele, que funcionava em uma casa no bairro Lídice, como trouxe a polícia, essa igreja era frequentada por crianças, adolescentes, jovens, adultos, muitas outras pessoas que buscavam essa orientação espiritual e podem ter sido vítimas também desse crime. Daqui a pouquinho